Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o conceito de pesquisa e a sua relevância para os cursos de formação de professores. Para a discussão que nós vamos realizar nessa aula, eu convido vocês já de início a retomarem alguns conceitos do campo da metodologia científica. O que é senso comum? E o que é ciência, conhecimento científico? O que é pesquisa? Vamos relembrar? Observem. O senso comum pode ser entendido como o conjunto de crenças e opiniões essencialmente de caráter prático, uma vez que procura resolver problemas do cotidiano. Por isso, enquanto determinado conhecimento funcionar bem dentro das finalidades para as quais foi criado, ele continuará sendo utilizado sem muito questionamento. Já o conhecimento científico procura, sistematicamente, criticar uma hipótese mesmo que ela resolva satisfatoriamente os problemas para os quais foi concebida. Isso quer dizer que, em ciência, procuramos aplicar uma hipótese para resolver novos problemas, ampliando seu campo de ação para além dos limites de objetivos práticos e problemas cotidianos. Os conceitos de senso comum e conhecimento científico são apresentados no livro que se chama O Métodos nas Ciências Naturais e Sociais. Não se preocupem, porque esses conceitos podem estar parecendo um pouco vagos para vocês agora, mas eles serão discutidos no desenvolvimento dessa aula. Observem agora o que diz o autor Marcos Banho sobre o conceito de pesquisa científica. É a investigação feita com o objetivo expresso de obter conhecimento específico e estruturado sobre um assunto preciso. Bem, para refrescar as ideias, eu vou apresentar nessa aula uma visão panorâmica sobre os significados atribuídos à ação de pesquisar. Vocês sabem me dizer o que é pesquisa? Para que ela serve? Há vários sentidos para o termo pesquisa. A partir dos entendimentos gerais sobre este termo, nós vamos construir nessa aula um conceito que não se pretende único nem mais verdadeiro do que os outros, pois nós entendemos que há diferentes perspectivas a partir das quais se podem realizar as pesquisas. Portanto, na medida em que eu apresentar um conceito aqui nessa aula, eu chamo a participação de vocês para a discussão deste termo, considerando sempre as realidades econômicas, sociais, culturais em que cada um de vocês está inserido. Comecemos então com a ideia de que o conceito de pesquisa está associado ao conceito de investigação. E o que nos leva a investigar? Por que razão pesquisamos? De acordo com a professora Maria Isabel Buges, existem conhecimentos que nós aprendemos pela simples experiência sensorial. São aquelas aprendizagens que nós fazemos usando os nossos sentidos, de gustação, olfato, tato, visão, audição. Por exemplo, nós aprendemos o gosto das coisas, o seu cheiro, a textura dos objetos, as sensações de frio, calor, aconchego, enfim. Também há conhecimentos que nós aprendemos pela transmissão social. São aqueles conhecimentos que nos são passados pelas pessoas da nossa família, pelas pessoas do meio em que nós vivemos. Acontece que, às vezes, nem a experiência sensorial, nem a transmissão social conseguem nos oferecer respostas úteis para as nossas indagações. Mas, geralmente, nós ficamos tão acostumados com as formas como as coisas nos são apresentadas, com os seus nomes, com as suas imagens, que nós esquecemos a possibilidade de pensar sobre essas coisas de outros modos. No entanto, há situações em que as coisas que nós sabemos não são mais suficientes para dar conta de entender o mundo em que nós vivemos e para responder aos desafios que ele nos apresenta. E é neste momento, então, que se faz necessária a ação de pesquisar. Quando nós começamos essa tentativa de questionar as nossas certezas e os nossos conceitos prévios, portanto, os nossos pré-conceitos, neste momento, então, instaura-se a dúvida sobre as coisas em que nós acreditamos, sobre as coisas que nós pensamos e que nós fazemos cotidianamente. E eu chamo a atenção aqui, em especial, para as práticas pedagógicas de todos nós, professoras e professores. É nessa direção que eu quero apresentar um conceito de pesquisa.
no sentido de problematizar as ações docentes cotidianas e problematizar as práticas culturais em que os nossos alunos e as suas famílias encontram-se enredados. Saberes sobre o trabalho educativo. No que se refere ao trabalho educativo que nós, professoras e professores, realizamos nas escolas, é certo que já existe uma série de saberes sobre os alunos, a forma como eles aprendem, como eles devem se comportar, e conectado a isso, também existe uma série de saberes sobre como o professor deve conduzir a sua ação pedagógica. Esses saberes, que se transformaram em verdade sobre as coisas que envolvem a escola, foram produzidos ao longo do tempo por diferentes educadores, por diferentes discursos, por movimentos educacionais que construíram e disseminaram as ideias sobre como deve ser desenvolvido o trabalho na escola. Vocês já devem ter estudado em que situações a escola, tal como nós a conhecemos hoje, em que situações ela foi inventada. Mas vamos relembrar um pouco sobre isso? Bem, a estrutura escolar que nós conhecemos hoje advém das ideias de Comênios, conhecido como pai da didática. A pretensão de Comênios foi encontrar modos possíveis de ensinar tudo a todos. Para se atingir esse ideal de ensinar tudo a todos, Comênios previa a separação das crianças por classes de idade e a construção de um currículo unificado. Não é mais ou menos dessa maneira que as nossas escolas de hoje são organizadas? Separação das crianças por classes de idade e construção de um currículo unificado. Essas duas operações resultaram em ações subsequentes que são peças-chave para a configuração das práticas escolares. A partir dessas duas operações, foi possível estabelecer objetivos e estratégias metodológicas. Foi possível também estipular mecanismos de controle e de administração escolar. E foi possível, finalmente, delimitar os conhecimentos que deveriam ser distribuídos aos alunos por meio dos tão conhecidos livros didáticos. O professor Mariano Narodowski, da Universidade Nacional de Quilmes, na Argentina, fez um estudo sobre o nascimento da pedagogia moderna. Nesse estudo, ele afirma que o que fundou a pedagogia foi o pensamento de Comênios, mais especialmente a obra que se chama Didática Magna, escrita por Comênios em 1631. O professor Mariano Narodowski publicou recentemente no Brasil um livro que se chama Comênios e a Educação. Há um trecho desse livro em que o professor Narodowski faz uma síntese bastante interessante das ideias de Comênios sobre como a escola deve ser organizada. Observem. Um professor para muitos alunos que se acham no mesmo nível de aprendizagem, transmitindo a todos e ao mesmo tempo o mesmo saber, sempre com o mesmo método e necessariamente acompanhado por um mesmo texto. Essa cena repetida nas outras salas de aula da escola e, por sua vez, em todas e em cada uma das escolas de um mesmo território. Todos ao mesmo tempo, todos tratando dos mesmos temas, do mesmo modo e com os mesmos recursos. Essa é a paisagem pintada pela pedagogia comeniana. Essa é a paisagem pintada pela pedagogia moderna. Observem o quanto há de semelhança entre o ideal comeniano, pensado lá no século XVII, e as nossas escolas de hoje. É por isso que eu disse no início da aula que a forma como nós organizamos o nosso trabalho dentro da escola faz parte de uma grande rede de discursos que começou com Comênios. Mas esses discursos não são estáticos, eles foram se inovando com o tempo, eles foram se apresentando com novos olhares e passaram, sim, por importantes modificações. Um bom exemplo das tentativas de transformação das práticas escolares está no conjunto de discursos que faz a crítica às formas tradicionais de ensino, tal como o movimento da Escola Nova, que ocorreu na virada do século XIX para o século XX. Vocês já ouviram falar nesse movimento que se chama de escola novismo? Esse movimento é intitulado Escola Nova, ou Escola Ativa, ou ainda Escola Progressiva, e ele se inspirou nas ideias de Rousseau, Pestalozzi, Froebel, entre outros.
A partir das ideias desses filósofos e pedagogos, alguns outros educadores mais conhecidos no campo da pedagogia, que são referência para o campo da pedagogia, constituíram então o movimento da Escola Nova, inicialmente na Europa e nos Estados Unidos. Vocês certamente já ouviram falar sobre esses pioneiros do movimento da Escola Nova, mas vamos ver os que mais se destacaram? Observem. Eduard Claparré, psicólogo suíço que nasceu em 1873, realizou estudos sobre o desenvolvimento do pensamento na criança. Maria Montessori, primeira médica italiana que nasceu em 1870, valorizava uma pedagogia centrada na atividade da criança, primando pela sua individualidade e liberdade. John Dewey, educador americano que nasceu em 1859, valorizava atividades globalizantes por sua vinculação com o mundo real. William Kilpatrick, psicólogo americano que nasceu em 1871, idealizador do método de projetos. Ovid de Crowley, médico belga que nasceu em 1871, idealizador dos centros de interesse. Celestin Freinet, educador francês que nasceu em 1896, idealizador do método de investigação do meio, criou uma série de técnicas educativas como livro da vida, aula-passeio, imprensa escolar, fichário de consulta, correspondência interescolar, autoavaliação. No Brasil, as ideias da Escola Nova foram introduzidas principalmente por Anísio Teixeira, filósofo brasileiro que nasceu em 1900, vasta atuação política relacionada ao campo da educação. Lourenço Filho, educador brasileiro que nasceu em 1897, preocupado com a escola. Independente das particularidades dos estudos de cada um dos pioneiros do movimento da Escola Nova, de forma geral, todos eles se colocaram contra o marasmo da escola tradicional e fizeram uma forte crítica à organização curricular, dizendo que os conteúdos pré-programados eram dissociados da realidade tanto dos alunos quanto dos professores. No interior desse movimento, surgiu uma série de propostas pedagógicas consideradas como inovadoras, sugerindo novos métodos e técnicas de trabalho, nova forma de organização da sala de aula, novas formas de relação professor-aluno, novas atividades, enfim. Nisso tudo, podemos pensar no discurso do construtivismo, por exemplo, que foi bastante disseminado nas escolas. Também podemos pensar nos temas geradores, nas aulas organizadas por centros de interesse, por projetos, enfim. Algumas dessas propostas são bastante conhecidas e, mesmo que aos bocados, elas podem ser percebidas no trabalho educativo de muitos professores. Ainda que as propostas não sejam realizadas pelos professores de forma integral, na sua totalidade, ou seja, seguindo as etapas previstas, ainda assim pode-se perceber nas práticas pedagógicas a presença de elementos advindos dessas propostas consideradas como inovadoras, mesmo que de forma um tanto dispersa. Nesse momento, eu convido quem já é professora ou professor a pensarem sobre as suas próprias práticas pedagógicas. Que métodos de ensino vocês utilizam? Como é que vocês organizam o espaço da sala de aula? E o tempo que vocês têm com cada turma? Como é que o tempo é organizado? Como é que vocês pensam e fazem o planejamento? Como é que vocês avaliam os alunos de vocês? E os objetivos educacionais, por quem e como eles são definidos? De que forma vocês selecionam os conteúdos que devem ser trabalhados com os alunos? A minha intenção em perguntar tudo isso para vocês é fazer com que a gente perceba que o nosso trabalho, que o trabalho de cada um de nós dentro da escola, ele é influenciado por alguns discursos sobre a educação que circulam há bastante tempo no campo da pedagogia. Ou seja, as coisas que nós sabemos sobre a escola e sobre a ação docente fazem parte de uma grande rede discursiva que nos ensinou e continua nos ensinando como devemos realizar o nosso trabalho. Os discursos sobre a educação.
Todos esses discursos sobre a educação e a escola, dizendo como ela é e como ela deveria ser, delimitam o campo de atuação de professores e alunos, que passam a interiorizar certos códigos, normas, certas regras que conduzem a nossa maneira de pensar, de sentir e efetivamente de viver a escola. Esses códigos informam aos professores e aos alunos quais são os jeitos certos de lidar com as mais diversas situações do cotidiano escolar. Como eu falei antes, é claro que todos esses discursos foram se reinventando e que as práticas escolares tradicionais foram alvo de inúmeras críticas e passaram por importantes transformações. No entanto, apesar de todas as mudanças que a escola tem passado, não é muito difícil de perceber que a gente continua com uma organização do espaço e do tempo intensamente disciplinar. Continua-se a falar numa ideia genérica de aluno, como se todos os alunos fossem iguais, como se todos os alunos aprendessem da mesma maneira, independente do meio social onde eles foram criados e dos lugares onde eles vivem. Além disso, continua-se a reproduzir certos rituais pedagógicos que parecem não corresponder tanto às lógicas da sociedade atual, mesmo que esses rituais se apresentem sob novas configurações. Mas que rituais são esses? Por exemplo, a fila que os alunos têm que formar a cada entrada e saída da sala de aula. A organização da sala, de modo que os alunos fiquem dispostos um atrás do outro. A cópia mecânica que os alunos têm que fazer das coisas que são passadas no quadro negro. A repetição dos exercícios. Enfim, a transmissão pura e simples do conhecimento. Continua-se a falar, então, em certos traços escolares que foram produzidos para formar um determinado tipo de sujeito inserido num determinado tipo de sociedade. Mas vocês já pararam para pensar nas nossas sociedades atuais? Nas características gerais do mundo de hoje? Nas formas como ele vem sendo organizado e vivido? Nas maneiras pelas quais ele tem funcionado? Nas segregações com as quais ele tem operado? Nas inovações que têm invadido a cena cotidiana? Praticando esse tipo de pensamento, logo perceberemos que o mundo contemporâneo vem passando por intensas, rápidas e importantes transformações na sua organização política, econômica, cultural e social. Essas transformações podem ser percebidas especialmente com a emergência das novas tecnologias, que são responsáveis por alterar profundamente os modos de nós organizarmos e darmos significados às práticas sociais. No que se refere à educação, o próprio curso que vocês estão realizando de educação à distância é um bom exemplo de como as novas tecnologias da informação e da comunicação invadem o cenário educativo. Mas de que outros modos essas transformações têm a ver com a educação? De que maneira elas afetam as práticas pedagógicas que são desenvolvidas nas escolas? Ora, se a professora e o professor assumirem uma postura de pesquisadores, é bem possível que eles comecem a achar respostas para essas perguntas e é bem possível também que as respostas encontradas comecem a gerar novas perguntas sobre os conhecimentos e os posicionamentos teóricos que fabricaram ao longo do tempo os rituais pedagógicos e uma certa memória educativa. Essa memória educativa pode, por um lado, seguir sendo refeita nas mais diversas práticas escolares, ou ela também pode, por outro lado, ser questionada através da pesquisa por diretores, professores e alunos, no sentido de atualizar e renovar os saberes e as verdades que passam a ser entendidos, então, como provisórias e como parciais. Ampliação das funções docentes. Diante das novas realidades, podemos nos perguntar: quais são as funções que as professoras e os professores devem desempenhar? Para que é que serve o nosso trabalho? Logo perceberemos que numa sociedade caracterizada como digital, o papel das professoras e dos professores se amplia ao invés de se empalidecer. E a pesquisa tem a ver com essa ampliação das funções docentes. Mas por quê? Acompanhem o meu raciocínio.
As práticas educativas tradicionais eram, e em alguns casos ainda são realizadas, supondo-se que os professores detêm todas as informações sobre os conteúdos e os saberes escolares. Nesse sentido tradicional, o papel do professor é tão somente o de transmitir as informações para os alunos, o de passar os saberes e os conteúdos para eles. Os alunos, por sua vez, devem receber passivamente os ensinamentos, sem questioná-los, até porque esse sentido tradicional parte da ideia de que é somente na escola que as informações estão organizadamente à disposição dos alunos. Esse tipo de prática educativa tradicional serviu por um bom tempo para um determinado tipo de sociedade conhecida como disciplinar. Mas vocês percebem que parece estar havendo, nos tempos de hoje, um descompasso entre a escola e as formas de organização da sociedade atual? Por que será? Bem, há várias respostas para essa questão, mas tratando-se especificamente dos conteúdos escolares, não é nada difícil de a gente perceber o quanto eles estão dispersos e disponíveis às pessoas em muitos e diferentes lugares, para além dos muros da escola, em jornais, revistas, programas de televisão, de rádio, especialmente na internet, em locais de entretenimento, enfim. Por isso, alguns discursos dizem que, nos dias de hoje, ao invés de tão somente passar os conteúdos aos alunos, a função das professoras e dos professores é principalmente a de considerar as informações que os alunos trazem para a escola, problematizando-as e promovendo uma filtragem dessas informações, junto com os alunos. Este trabalho oferece a possibilidade de os alunos resolverem os seus problemas, aprendendo a se situarem diante das informações e desfazendo-se de um duplo preconceito. Por um lado, o preconceito de que o aluno pode aprender tudo por si mesmo. Por outro lado, o preconceito de que o aluno é um ser receptivo frente à informação que é apresentada pelo professor. Acabar com esse duplo preconceito permite a professores e alunos perceberem que a educação é um ato comunicativo e que não está restrita à escola. Assim, os alunos descobrem que não podem esperar passivamente que o professor tenha todas as respostas e que possa oferecer todas as soluções. Mas dizer que o professor deve assumir uma postura diferenciada diante da turma e do currículo a ser ensinado não significa que o seu papel seja diminuído. Muito pelo contrário, desloca-se a ênfase das funções docentes, mas essas continuam sendo essenciais. Portanto, ao invés de apagar-se, a função docente se amplia ainda mais, considerando o professor não como aquele que detém a informação, mas como aquele que possibilita aos alunos buscarem diferentes informações, que devem sim ser questionadas, discutidas e contrapostas. Com essa forma de ensino, a professora e o professor estarão automaticamente possibilitando diferentes leituras de mundo, confrontando diferentes olhares sobre a realidade e mostrando aos alunos que as verdades sobre algo podem mudar. Elas podem ser diversas e às vezes até opostas, dependendo dos locais onde essas verdades são buscadas, das pessoas que as pronunciam, dos discursos que as fundamentam e principalmente das áreas de conhecimento que as criaram. Assim, uma mesma questão, vista sob a ótica da religião, por exemplo, pode apresentar respostas divergentes quando vista sob a ótica da ciência, ou das artes, ou do senso comum. E mais, áreas diferentes da ciência podem apresentar respostas também diferenciadas para uma mesma questão. Assim, as informações que se embasam na biologia, por exemplo, podem se apresentar de outras maneiras quando embasadas na psicologia ou na sociologia. O papel da professora e do professor no momento de problematizarem as informações não é negar as verdades que os alunos encontrarem, em detrimento de uma considerada mais legítima, mas é sim fazer com que eles entendam que as verdades foram inventadas em algum período histórico em conexão com aspectos econômicos, políticos, sociais,
enfim, em conexão com a cultura geral de uma determinada época. Pesquisa e a crise da escola. Bem, apesar de todos esses discursos que advogam em favor dessa ampliação das funções docentes, não há nenhuma novidade em se afirmar que a instituição escolar está em crise. Vocês não têm essa sensação de que a escola está em crise? Por que será? Parece que quanto mais se aborda essa crise, tanto mais a repetência, a evasão e outros elementos considerados como fracasso escolar aumentam em consideráveis proporções. Dependendo da vertente paradigmática em que certos discursos estão apoiados, as causas atribuídas ao chamado caos educacional vão desde supostas incapacidades intelectuais dos alunos até problemas sociais mais amplos. Entretanto, o enfoque nos problemas educacionais e em todas as suas possíveis causas e soluções não dá conta de entender os sistemas de raciocínio que organizam as práticas educativas. É nesse sentido que a pesquisa é útil e necessária aos professores, para que possa questionar e tentar entender as formas pelas quais as práticas educativas são organizadas e funcionam. Para conhecer as práticas culturais em que a escola está imersa, é para isso que a pesquisa serve. Conhecer as práticas culturais em que a escola está imersa com os seus professores, com os seus alunos, com as famílias dos seus alunos. Quando uma professora ou um professor pesquisa a sua realidade, no sentido de estranhar o que sempre lhe foi tão familiar, abre-se a possibilidade de modificar um pouquinho que seja a repetição da sua prática pedagógica. E mais, se a pesquisa for feita a partir de uma insatisfação com o que já se sabe, com o que já se disse, ela faz funcionar outros modos de pensar, outros modos de estudar, de escrever, de aprender, de ensinar, enfim, outros modos de ser professora e outros modos de ser professor. Se a gente concorda com a ideia de que não se pode mais aceitar os conhecimentos, as formas de raciocínio e os tipos de experiência docente sem questioná-los, então a pesquisa se apresenta como muito útil ao trabalho na escola, especialmente em tempos de uma economia capitalista neoliberal que é extremamente excludente, típica das sociedades ocidentais contemporâneas e que acaba por criar novos alunos que continuam indo para a velha escola. Na sua tarefa de pesquisar, a professora e o professor podem se perguntar se tudo o que até então eles disseram sobre a educação, sobre a pedagogia, sobre a escola, sobre os alunos, se tudo isso pode continuar sendo dito do mesmo modo. E se a forma como eles falaram sobre isso até hoje é a única forma possível. É por isso que a pesquisa faz com que a professora e o professor deem novos sentidos ao que já estava significado. O que é ensinar? Como dar uma aula? Como organizar um currículo? Como planejar? Como avaliar? Que métodos usar? Quem é e como se constitui o meu aluno? Já existem respostas a essas perguntas, mas a professora e o professor que se dedicam a pesquisar tais questões buscam outras verdades sobre elas. Não uma verdade absoluta, mas verdades sempre parciais e provisórias e que correspondam aos novos modos de vida contemporânea. Pessoal, o desafio está lançado. A partir do que foi discutido na aula de hoje, eu convido vocês a pensarem na possibilidade de pesquisarem o seu cotidiano profissional. Considerando as realidades de cada um de vocês, será que é possível encontrarem outras verdades sobre o que já está definido como certo na sua profissão? Por hoje é isso, um abraço meu para vocês e até mais! Como nossas dicas de estudo, eu apresento para vocês Comênios e a Educação, do professor Mariano Narodowski, publicado pela editora Autêntica. Neste livro, o professor Narodowski faz uma interessante análise sobre o nascimento da pedagogia moderna e ele apresenta uma síntese sobre as ideias de Comênios acerca das formas como a escola deveria ser organizada. Quem
quiser ir direto na fonte de Comênios, pode revisitar a obra Didática Magna, que foi escrita por Comênios em 1631. No Brasil, essa obra está publicada pela editora Martins Fontes. Pessoal, essas são as nossas dicas de leitura. Aproveitem bem e bons estudos!